os conceitos e, em paralelo, passamos por um processo de implementação de gestão da inovação. Mas eu diria que, passando por esses dois processos, hoje não é não existe assim, a partir de tal conhecimento vamos implementar. Você pode implementar hoje um planejamento estratégico simples, com orçamento, importante. Ah, mas eu não tenho todos os dados. Não importa. Precifique, estime, etc. Ah, mas eu não sei nada de gestão da inovação, não sei nada. Simples, crie uma caixa de sugestões e que siga esse processo e você vai melhorando esse processo. O importante é você não perder a sintonia do teu planejamento estratégico com a inovação. Quer dizer, se você tratar o planejamento estratégico primeiro, para depois implementar ele alinhado com a gestão da inovação, o que você perdeu? Todo o tempo de geração de ideias desse período. Então, se eu tivesse que dar algum conselho, alguma sugestão aqui, é que inicie, não busquem a excelência. Tá? Iniciem um processo de alinhar planejamento, orçamento com inovação. Ainda só para referir mais dois aspectos levantados pela pergunta da Maria Paula, ela faz referência, né, quando a empresa está crescendo ou quando ela estagnou, quer dizer, aparentemente não há um momento de estabilidade ou de instabilidade. Talvez até na crise é que você consiga gerar boas ideias ou soluções mais criativas, enfim, mas não tem uma data para você começar, né? Quer dizer, tem que ser um processo e como todo processo ele tem que estar em evolução, né, Norberto? Você comentou muito bem, né? Para as pessoas em empresas com perfil e caráter inovador, são nas crises que surgem as melhores ideias, as melhores oportunidades. Eu diria que em 2009, nessa crise toda, nós crescemos 40%. E quando você fecha, ou seja, a tua empresa está fechada, ninguém pode saber o que tem dentro, você fecha também para fora. Né? As pessoas também não conhecem o que tu faz. E quando você fica só fora também, vendo que o mercado tal, esquece os processos internos, você também deixa a desejar evolução. Não existe assim, estagnou, vamos planejar. A coisa tem que ser dinâmica. Eu diria assim, o crescimento ele é permanente. Né? Nem que for uma empresa cresceu, divida em duas. Inove até nisso. E aí por diante. Então, a inovação é um negócio que veio para ficar. Essa palavra, desde conceitualizada de forma muito objetiva, inovação não é a ideia. É a ideia, mais a aplicação, mais o resultado. Então, definido isso, o resto é buscar atrás. Agora, Norberto, a pergunta do Guilherme, também do curso presencial. Obrigado, Guilherme, pela sua participação. E faz referência ao que você comentou agora há pouco. Ele pergunta, será que o contexto econômico influencia o processo inovador nas organizações? De que forma isso acontece? É a questão da crise, né? Quer dizer, você é provocado, é motivado, é estimulado a buscar uma solução criativa quando você percebe que, de alguma forma, os agentes internos ou externos, ou as influências que você vai receber, os desafios, se apresentam de uma forma mais agressiva, né? A pergunta muito inteligente, eu queria até parabenizar, como a outra Guilherme, também. Se você é uma empresa estática, tá lá no seu mercado, na sua doutrina e tal, na sua política, e não se preocupa muito em inovar ou tornar a empresa sustentável através da inovação, o que acontece? Mudou o panorama mundial, a sua empresa fica vulnerável. E aí você vai ter que começar a correr atrás de algo para mudar o perfil. Não sei se está clara a colocação. Ao passo que se você estiver sempre, de uma forma mais ou menos incisiva, inovando ou buscando o desafio, o que você vai ter numa crise? Opções. Que você pode dar mais ênfase em uma ou outra. Mas você tendo opções, você consegue sair dela. É que nem um caminho. Se você só tem uma rua para seguir e essa rua está fechada, você para. E a inovação não, você tem sempre caminhos, talvez uns mais longos, outros mais curtos, mas o importante são abrir caminhos. A inovação
é o ponto de partida para isso. Eu queria só relembrar, nós tivemos uma teleconferência também sobre o assunto planejamento estratégico, mas aí mais voltado para o planejamento estratégico pessoal, com o professor Maurício Fernandes Pereira, e ele dizia exatamente isso, quer dizer, o começo do planejamento estratégico é um trilho, mas a sua execução é uma trilha. Porque o trilho ele segue reto do começo ao fim, né? É onde ele vai. E, na verdade, o planejamento estratégico, entendido como uma trilha, essa outra metáfora, te permite diferentes fugas, né, daquela trajetória inicial. E a pergunta também que chega para a gente aqui, da Inês Pereira Mergen, que é de Jacuizinho, no Rio Grande do Sul, portanto, uma aluna nossa que está lá no Polo de Educação à Distância. Obrigado também, Inês, pela sua participação, que complementa um pouco dessa sua avaliação, Norberto. Como desenvolver um planejamento estratégico inovador em um ambiente de incertezas, em diversas variáveis de negócio? Quer dizer, é isso, quer dizer, quando você tem o plano A, o plano B e o plano C, quando você enxerga as trilhas e não apenas um único caminho, né? É uma pergunta bem clara, objetiva, também parabenizo, porque gera justamente aquela dúvida quando você está iniciando um planejamento. O que eu vou fazer? Para que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Vai respondendo essas perguntas que você já começa a ter um panorama mais interessante, mesmo sem recurso. O recurso hoje você consegue ele para um planejamento, para um plano bem elaborado. Então, o que eu diria? Na doutrina de inovação, eu chamo até de doutrina, porque a gente segue uma política mesmo voltada para isso. Na definição dos aspectos, o importante é você orçar isso. Você não precisa ter dinheiro, mas você precisa saber o valor das coisas. Então, você saber a missão, para onde você quer ir, o que você almeja, qual o mercado, uma pesquisa de mercado. Pô, minha pesquisa de mercado é cara e tal. Faça uma pela internet. Enfim, você tem que partir de algum porto. Nenhuma embarcação começa a navegar sem a partida. E aí, quando você parte, você vai vendo, opa, o vento mudou, a água está fria, vai chover. E aí você vai colocando essas variáveis no papel e dando números a essas variáveis, né? E é como um exemplo que eu dou bem prático é da criação da Gol. Era uma empresa de transporte terrestre. Ela simplesmente sentou lá com seus executivos, fez uma lista de tudo que precisava para poder lançar uma empresa aérea, foi aparando as arestas aí, ou aparando os galhos, né? E chegou a um resultado, colocou recurso em cima e lançou a empresa que vocês conhecem hoje como a Gol. Então, acho que o importante é começar a listar ali para onde vai, como vai, o que quer, quanto custa, enfim. Muito bem, nós estamos nos aproximando aqui do final do tempo destinado para esse programa, mas eu ainda quero ouvir do Norberto Dias aqui, qual é o horizonte agora da Cianet? Vocês, obviamente ele não vai entregar o jogo do planejamento detalhado para a gente aqui, nem haveria tempo para isso, mas vocês já alcançaram um patamar de reconhecimento na inovação, vocês já têm um produto que está bastante consolidado e outros produtos, outras ideias inovadoras, já atuam com planejamento estratégico voltado para a inovação. E agora, qual é o horizonte que vocês estão propondo, planejando e imaginando para daqui para frente? No mercado globalizado, nós não podemos nunca fechar esses horizontes. Que tipo? Não. Abri uma empresa, ela cresceu, ela é minha, eu casei com ela, ninguém entra, ninguém sai, ninguém... né? Ainda mais numa área como a nossa. Nós identificamos como um fornecedor de tecnologia. E vocês estão vendo aí no dia a dia fusões. Oi, Brasil Telecom, TIM, Telig, enfim, grandes fusões de clientes. E é natural que os fornecedores também comecem a trabalhar nesse sentido, até para poder atender esses grandes clientes. E no mundo globalizado, nunca se pode fechar nenhuma porta. Então, eu diria assim, nós estamos preparando a empresa, cada vez mais elevando os níveis de governança corporativa. Vocês que estudam e conhecem um pouco de administração, procurem também se ater um pouco aos valores intangíveis da empresa.
Hoje uma empresa SA que tem um bom nível de governança corporativa, mesmo que os resultados dela não sejam explosivos, ela tem um valor maior que empresas explosivas, mas que não tem um nível de transparência, ou seja, em governança corporativa, né? Então, os nossos horizontes são sair do país, para isso preparar. Não adianta você sair sem ter base, que acontece que algumas empresas aí demoraram para se levantar de novo, né? Abrir sempre horizontes, parcerias, participações, joint ventures que a gente chama. Hoje na administração e na gestão, não é só a gestão da empresa. Você tem que administrar contratos, joint ventures, parcerias, fusões, aquisições. Então é uma coisa assim que a gente está se aprimorando, né? Por quê? Ficar estático lá, esperando as coisas acontecerem no mercado globalizado, não é algo muito inovador, né? O que é inovador é você estar sempre preparando a empresa para os degraus mais altos que vem pela frente. Bom, antes ainda de encerrar, eu vou passar mais uma pergunta que chegou agora há pouco para a gente aqui, enquanto o Norberto estava fazendo essa projeção. Chegou mais uma pergunta aqui, e talvez eu erre na pronúncia do nome, não está muito claro aqui, o pessoal anotou rapidamente, mas acho que é Bitter ou Butter, do curso presencial de Londrina. Obrigado também pela sua participação. E aí já é um pouco quase que uma proposta de emprego aqui. De que maneira os estudantes de administração podem contribuir para a gestão de uma empresa de base tecnológica? Analisando processos, auxiliando na elaboração do planejamento, no controle financeiro. Quer dizer, vocês têm esse espaço de atuação para os administradores, que são o público essencial, fundamental, principal aqui do nosso programa, né? Eu vou dar um exemplo assim, né? As demandas são tão variadas, por exemplo, notas fiscais eletrônicas. É um processo novo, chegou agora. Sistema de substituição tributária, uma coisa nova. Mas o que o administrador tem que ver com isso? Você tem que saber entradas e saídas de cada processo. E numa empresa de tecnologia, como em qualquer outra, ela tem demandas RH, é uma demanda muito forte. Capacitação é uma demanda muito forte. A questão de contas a pagar, contas a receber, gerenciamento desses fluxo processos, mesmo, financeiro, tudo isso. Eu diria assim, dentro de uma empresa existem várias outras empresas prontas para serem gerenciadas, de preferência por um administrador. Que bom. Bom, nós conversamos então com o Norberto Dias aqui, muito bom, muito interessante essa oportunidade que tivemos aqui de conhecer a experiência de uma empresa surgida com apoio da universidade, dentro de um curso da Universidade Federal, a exemplo dos cursos que vocês estão fazendo, dessa experiência bem-sucedida, reconhecida, inovadora, bem posicionada no mercado global. Parabéns, Norberto, pela Cianet e por todos os outros projetos que seguramente vocês vão fazer. Obrigado por vocês que nos acompanharam, a vocês que nos acompanharam, obrigado pela participação. E você já sabe, a programação completa, as palestras anteriores e as próximas palestras vocês encontram no www.oficinascad.ufsc.br. Obrigado. Obrigado, até o próximo encontro. Até lá.